Olá pessoal do Na Palma da Mão, tudo bem? Estamos começando mais uma live nossa, hoje um tema super bacana. Como tá a sua saúde mental? A minha, ó, já tô pirando, já tô até gaguejando só de falar do assunto. Bom, quero agradecer a participação de todo mundo, todos os dias. Ontem foi um papo super gostoso com a Juliana Cubo. Todo mundo hoje mandou mensagem parabenizando. Eu quero agradecer todo o carinho recebido que a gente tem aqui no Na Palma da Mão. Hoje o nosso convidado é o Dr. Bruno Reis, ele que é psiquiatra, chefe da psiquiatria do Hospital Santa Casa de Santos também. Vai falar aí pra gente sobre saúde mental, período de quarentena, tá todo mundo dentro de casa, confinado, e a gente vai pirando, né? Quero agradecer já quem chegou por aqui, a Lígia Brown. Oi, Lígia, tudo bem? Vanessa Teixeira, Thelma Mangini, Aline, Cris Grego, Dr. Bruno Reis já está por aqui também, já solicitou a participação dele, eu já vou aceitá-lo. E espero que vocês curtam muito, mandem muitas perguntas para a gente, porque hoje o assunto é muito bacana. E a gente recebe ele, Dr. Bruno Reis, psiquiatra. Bem-vindo aqui no Na Palma da Mão, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bom, Fernanda? Como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Olha, é um prazer recebê-lo aqui. Todo mundo já vinha indicando o seu nome para a gente poder falar em período de quarentena aí de saúde mental. Ninguém melhor, né, do que você para poder falar aí sobre esse assunto. Então, quero agradecer você achar um espacinho na sua agenda, que a gente sabe que é extremamente concorrido, para poder fazer aí esse bate-papo, esse papo leve aí mesmo, para a gente falar sobre doenças mentais, né, doutor? Obrigada, viu? Legal, um prazer poder participar. Vamos conversar bastante, falar um pouquinho sobre a ansiedade, né, sobre as alterações do comportamento que a gente vem tendo, vem notando, né, em todas as pessoas. E começar dizendo, Fernanda, que não tem ninguém imune ao que acontece hoje em dia com a gente, né? Todo É mundo sofreu algum tipo de consequência, né, por conta desse isolamento. É verdade. Olha, o pessoal tá todo mundo chegando por aqui. Tio do Pastel 013, Márcia Varela. Um beijo, Marcítia. Cibele, hoje bastante gente por aqui. Francisco Pereira Borges. O Braulio, lá de Floripa, falou: tô precisando, tô ficando doido já. Mônica Martins, da Santa Casa também. Legal. Jorge, Suzana, Francisco, Leonaldo. Oi, Naldo, tudo bem? A Cris Grego, meu médico querido, Cláudia Beijo, Giacomini, Cris. advogada. Ai, muito gostoso, né? Ser bem recebido. Bom, vamos começar, porque assim, já temos uma paciente que sou eu, né? A pessoa é a louca em forma de personificada mesmo. A quarentena tirou todo mundo da casinha, né, doutor? E aí a gente não sabe como lidar com isso daí. Conta pra gente esses efeitos psicológicos que a quarentena causou em todo mundo. E aí a gente vai desenrolar, porque tenho certeza que muita gente vai mandar pergunta aí sobre os seus sentimentos. Tá, com certeza. Então, gente, é assim, né? Se tem alguém aí que está se sentindo, tá tudo normal, que tá tudo certo, é porque realmente ainda não conseguiu tomar ciência, né, de tudo aquilo que está acontecendo. Então, o que houve, pessoal? A gente estamos passando por um momento em que o nosso dia a dia teve um impacto muito grande. Do nada vem alguma coisa que a gente jamais pensou que iria acontecer e começa a ditar como vai ser o nosso dia a dia, como que vai ser o nosso cotidiano. E a gente nunca imaginou que a nossa liberdade, né, que o nosso contato físico, que ele tivesse algum tipo de restrição. E isso, particularmente para o brasileiro, na nossa cultura, né, Fernando? Você sabe que o brasileiro gosta de abraçar, o brasileiro é afetuoso, ele gosta desse tipo de contato, e você chegar para alguém e falar assim, ó, pessoal, a partir de agora, ó, não Acabou. pode mais, viu? Acabou. Agora é distanciamento, é para usar roupa especial de proteção, é para usar máscara, é para passar álcool gel, é para usar aquela outra proteção que parece um capacete, né? E tudo isso, gente, traz um impacto gigantesco na nossa saúde mental. E isso funciona como um fator estressor. E o que seria o fator estressor? Qual que é o impacto biológico disso? Toda vez que a gente tem algum fator ambiental que ele sai do nosso controle, que a gente não está acostumado, ele não estava sendo esperado, o nosso organismo ele reage em forma de estresse, ou seja,
ele começa a produzir hormônios que vão nos preparar para a reação de fuga, que isso é uma herança biológica que nós temos. Desde que a gente era, os nossos antepassados neandertais, né, e foram evoluindo, foi desenvolvido esse tipo de mecanismo, que ele é feito através de um mecanismo neuroendócrino. Ou seja, toda vez que a gente está numa situação de perigo, Fernanda, você não sente assim o coração disparar, a respiração ela começa a ficar mais acelerada, a gente fica com aquela tensão mais aguçada. E isso é a reação do estresse. Essa é a chamada reação que é mediada por um hormônio chamado cortisol. Só que isso é para acontecer de vez em quando. Sabe quando a gente tem um medo, a gente está atravessando uma rua e tem alguém meio suspeito ali, você fala, deixa eu ficar esperto porque eu já fui assaltado e tal. A gente vai lá e tem aquela preparação para a fuga. Por isso que a gente fica com o coração acelerado, as coisas mais aguçadas. Agora, qual que é o problema, pessoal? É só para a gente, então, aproveitar isso, essa ansiedade, ela não é da nossa cabeça que a gente sente tudo isso. Ela realmente provoca reações no organismo como uma aceleração mesmo. Não é que meu coração acelerou de frescura. Não. Existe um fundamento aí. É isso. Com certeza, tem todo um fundamento a galera que biológico. tem problema de... Eu faço essa pergunta porque hoje não mais, mas o pessoal que tem depressão, síndrome do pânico, antigamente chegava nos médicos, é frescura. E você falava, tô morrendo. E como estão falando que isso é da minha cabeça? Não é da cabeça, né? Então, realmente, ele promove alterações químicas que fala? Não sei. Sim, reações biológicas, né? Reações do nosso organismo. Então, se a gente entender isso, Fernando, você pontuou muito bem, e aí eu vou fazer uma crítica a todos os colegas médicos, né, que passam por isso no dia a dia, porque não é a coisa certa de ser falado, né? Mas se a gente entender que é uma reação que ela é biológica e que ela acontece quando a gente está em situações de perigo, mas dentro da quarentena, do isolamento, a gente está passando isso de uma forma crônica. Imagina, uma reação que é para ter pontualmente e do nada vem uma situação que começa a vir todo santo dia, todo dia, isso faz com que a gente tenha uma reação adaptativa. O nosso organismo ele vai tentar se adaptar. E é por isso, Fernanda, que a gente tem visto que as pessoas que nunca fizeram tratamento algum para qualquer tipo de problema de saúde mental, ansiedade, depressão, nunca estão procurando serviços de saúde. Quem já fez tratamento, se curou e teve alta, voltou a ter sintomas. E quem está em tratamento nesse momento, piorou, porque ninguém está imune ao que está acontecendo. Então, como você bem disse, Fernanda, realmente são sintomas físicos que acontecem na ansiedade, porque cérebro, mente e corpo, eles estão ligados. Isso é uma verdade que tem que ser espalhada e tem que ser muito bem difundida, né, doutor? Difundida. Porque ainda existem muitos médicos que realmente falam, não, isso é da cabeça, calma, vai ficar bem. Esse calma vai ficar bem, você está suando gelado, você sente a sua pulsação diferente, o seu coração começa a bater na garganta, uma crise de pânico, quem já teve, eu já cheguei a chamar a ambulância para minha casa, achando que eu realmente estava morrendo. E os meus sinais vitais estavam alterados, né? E aí, assim, olha, mas fica calma, que vai dar tudo certo. Não tem como você ficar calma, você tá cada vez ficando mais em pânico, né? E isso é muito importante, porque o dia a dia de todos nós hoje é um verdadeiro pânico. Se encosta na porta, tem que lavar a mão. Mais do que esse beijo e esse abraço que todo mundo está sentindo, é o medo de tocar nas coisas, né? De você ir no prédio embaixo buscar uma comida e falar, meu Deus, peguei coronavírus, deixa eu ver se eu vou ficar com febre. Então você vive esse pânico, a cultura do pânico, 24 horas. E é importante frisar isso, né? Que realmente se trata de uma doença. Então, a pior coisa que pode acontecer para a gente é quando a gente tem, por exemplo, uma crise de pânico, que é a sensação iminente de morte, várias outras alterações físicas e ansiosas, é você chegar num pronto-socorro com a sensação de que você está morrendo, vai para a sala de emergência, faz eletrocardiograma, faz exame de sangue, faz um montão de coisa, e aí chega o médico e fala tudo que ele não poderia falar para você, né? Olha, você não tem nada, tá tudo normal. Né, seus exames estão todos certos, tal, isso é coisa da sua cabeça. Ele só acertou em uma coisa, realmente é da nossa cabeça, porque é lá que fica o nosso cérebro, e o cérebro é o centro do comando de tudo. Mas ele falou completamente errado, porque o que está acontecendo ali? É uma alteração que a gente tem em neurotransmissores, e essas alterações acontecem por diversas formas, mas são momentâneas,
mas o seu coração ele está funcionando normal, o seu pulmão ele está funcionando normal, tudo, mas naquela hora o que causou o problema foi uma alteração emocional. E eles estão interligados. Ele jamais pode falar uma coisa dessa. Então, tem que orientar a buscar um serviço de saúde que seja especializado nisso, né? E aumentou muito, então, né? Porque eu tô vendo aqui o pessoal nas mensagens, tá todo mundo falando que realmente está sentindo isso, que sentiu que piorou, essa falta de ar. A Marli, ela tá aqui todos os dias com a gente, ela falou que ela tem chorado muito todos os dias, se isso é normal, sem motivo. A Mi tem o trato de depressão, ela tem e trata depressão há 13 anos, perdeu a irmã de Covid e quase 2 semanas em crise de ansiedade. Então, ainda tem isso. As pessoas que têm esse problema também, que estão perdendo seus entes, é uma perda muito dura, porque você não pode estar próximo, você passa muito isso pela cabeça da pessoa. E se o meu parente for para um hospital, eu não vou poder ver, eu não vou poder me despedir, vai voltar. Então, assim, as pessoas estão passando pirações. Aumentou demais, né? Aumentou. Como o senhor bem falou no início, aumentou muito. Quem não tinha passou a ter, quem tem piorou e quem curou voltou. Como é que a gente tenta lidar com isso, doutor? Sim, então, desde março, né, quando começou as estratégias de isolamento social e lockdown, a gente vem orientando todas as pessoas a manterem uma rotina. E por que isso é importante? Porque toda vez que a gente tem uma quebra do nosso cotidiano, daquilo que a gente está acostumado, a gente tem que fazer algum tipo de adaptação. Agora imagina chegar para você e passar pelo que todos nós estamos passando, né? Agora você não pode mais sair de casa, agora você não pode mais encostar a mão em tal lugar, você não pode mais abraçar seu filho, porque senão você pode passar isso, passar aquilo. Enfim, fica uma pressão tão grande, fatores ambientais tão poderosos para nos desestruturar nesse momento, que a gente acaba tendo, invariavelmente, algum tipo de prejuízo por conta disso, né? Qual que é a importância de passar para as pessoas? É que o melhor jeito é a gente manter o que eu falei, uma rotina que seja bem programada. A gente tem que pensar assim, ó, vou reservar horário para minha individualidade, vou reservar horário para eu ter minhas refeições completamente dentro daquilo do estabelecido, né, dentro do nosso tempo, vou reservar horário para o meu trabalho, reservar horário para o meu lazer e aproveitar um pouco mais a nova dinâmica que acaba acontecendo, mas pelo lado bom. Porque imagina só, se a gente ficou, supor uma família média brasileira, casal e 2 filhos. Dois filhos. Não, pirou, porque virou professor, ficou enclausurado, as crianças estão penduradas no lustre, girando, o negócio tá louco numa casa Acaba dessa. todo mundo tendo que dividir um espaço físico menor, e cada um com a sua individualidade, com as suas características, com o seu tempo. Então, por exemplo, adolescente nessa fase, gente, tá todo mundo trocando a noite pelo dia. Todo mundo está tendo problema para dormir, e aí vai esticando a madrugada, vai esticando a rede social, o videogame e tal, e aí quando vê 6 horas da manhã, e aí dorme. Aí acorda 3, 4 horas da tarde. E aí o que acontece com o ciclo circadiano, o ciclo hormonal? Ele vai embora. Aí aumenta a ansiedade, fica mais irritado, começa a ter aqueles sintomas de humor. E todas as pessoas estão passando por isso. Então, o que a gente tem que pensar, pessoal? Qual que é o segredo de tudo aí? É que a gente não está sozinho nisso. Então, se a gente pensar que as outras pessoas têm as suas características e que a gente tem que conversar e aumentar um pouco a nossa capacidade de conseguir compreender que o outro também está sofrendo a mesma coisa que a gente está sofrendo, isso já vai ajudar demais. Se você manter a rotina e as pessoas respeitarem esse horário da rotina, é como se a gente estivesse mantendo a vida que a gente tinha lá fora, só que dentro do mesmo espaço físico. É que é fácil a gente falar, né? É fácil pensar numa orientação, mas executar é muito mais complexo. É porque a gente nunca imaginou passar por nada parecido com isso. Quero agradecer todo mundo que está entrando, tem muita gente participando. A Clarice Elias Russo está falando, oi Fê, oi doutor Bruno, oi Clarice. Teve mães aí falando de filhos autistas. A gente vai tentar falar um pouquinho de cada assunto, porque hoje estava realmente todo mundo ansioso, né? Que é o tema, para a gente poder tirar várias dúvidas. Mas ninguém estava esperando essa mudança de um dia para o outro. Embora a gente estivesse ouvindo já nos outros países o que está acontecendo, a gente de longe não consegue entender. E óbvio que o que está acontecendo com a gente aconteceu com as pessoas nos demais países. Ontem eu estava com a Juliana Cuba, a gente estava falando sobre idosos e ela apresentou um número de aumento de suicídio de idosos
por conta do isolamento social, porque são esquecidos também. Isso, muito bem Essas lembrado. pessoas depressivas que moram sozinhas, um cuidado que tem que se ter a mais com essa questão do suicídio. Então, assim, para todo mundo aprender a lidar, a questão dos filhos. Quando falou, família comum, um casal e 2 filhos, o Braulio de Floripa falou, né? Tá com 2 crianças ali super, né, ativas e os pais tiveram que aprender a ser professores. Tem o lado bom de tudo isso, né, doutor? Que a gente sempre tem falado aqui, que é reaprender a vida, né? Eu tenho uma tese. Eu acho que o cara lá em cima, Deus virou e falou assim, tá tudo muito bagunçado, ninguém tá se olhando no olho, as famílias não estão almoçando, não estão jantando junto, tem pai e mãe sem saber o que o filho tá falando, vamos dar um jeito aí nesse negócio, pôr as coisas no lugar, dar um susto em todo mundo e depois vamos retomar. Porque muitas mães também estão relatando que está sendo muito produtivo a relação com os companheiros, a relação com os filhos, aprendendo a reconviver em família, né? Porque as pessoas não estavam mais se olhando e agora está sendo obrigada a se olhar. Mas chega uma hora que aí, 90 dias, já deu para todo mundo se olhar e já está todo mundo de cabelo em pé. Então, acho que tudo isso é muito complicado quando se trata do emocional, né? O emocional é muito... Qualquer coisinha você já quer tacar o que está na mão na cabeça de quem está na tua frente. Sim, isso tem uma explicação biológica, viu, Fernanda? Porque depois que passa de um certo período de 15 dias, mais ou menos, em que a gente está fazendo só uma parte de adaptação, ele passa a cronificar. E a nossa reação ela passa a ser muito mais difícil mesmo. E passa a ser imprevisível também, né? Isso que você falou da nova relação, não sei se vocês repararam, né? Mas vou ter acompanhado na imprensa, viram que o número de divórcios tem aumentado. Sim. Né? E isso tem, nossa, inúmeras explicações, né? Mas quando você é forçado a realmente conviver a maior parte do tempo com a pessoa que você escolheu compartilhar a sua vida, olha só a diferença de dinâmica, gente, que a gente está tendo, né? Pessoas que antes estavam lá super felizes, cada um com o seu trabalho, com o seu dia, com as suas vontades, elas não sabiam, na verdade, muito bem compartilhar a vida. Que é o essencial de uma relação, não né? se conheciam, né? Praticamente. Com certeza não. E estavam só nas horas boas, na hora que é o sábado à noite, na hora que é para sair para fazer alguma coisa, um passeio e tal. Na hora que apertou mesmo, de verdade, gente, aí foram poucos aqueles, né, que conseguiram ver que, opa, realmente é o parceiro da minha vida ou é a parceira da minha vida, né? Porque a gente está conseguindo lidar com isso e conseguindo melhorar com isso. Eu queria chamar a atenção para um dado, Fernanda, que você falou sobre o aumento de suicídio em idosos. Sim. O número de suicídio, a razão de crescimento de suicídio está maior do que a razão de crescimento do número de mortes pelo Covid. Olha só esse dado, hein? Nossa, esse dado é muito importante. Então, o que isso vem mostrando para a gente? Que o que pouco se falava antes sobre a importância da saúde mental, eles estão jogando agora praticamente na nossa cara e dizendo assim, olha, gente, o pessoal está sofrendo, não está sabendo lidar, não está conseguindo ter acesso à ajuda especializada quando precisa, e isso vem refletindo no aumento maior de mortes porque a pessoa não consegue lidar por um problema de saúde mental do que pela própria infecção, do que pela própria pandemia. Isso é muito assustador, gente. Isso é muito assustador. E se isso serve de alguma coisa para a gente, é para a gente finalmente deixar de lado todo o estigma que existe em relação à saúde mental, a gente quebrar esse tipo de preconceito, gente, e passar a falar mais sobre esse assunto. As pessoas têm vergonha, né, de falar, doutor. O paciente, ele não se sente à vontade de falar, eu tenho depressão. Porque a depressão, por muitos anos, foi taxada como uma doença da frescura, né? A pessoa tem frescura, depressão. Tá lá 2 meses trancado no quarto, sem comer, sem beber, mas é frescura. Eu tenho um histórico, a minha família toda tem processo de depressão, e essa questão de médico influencia muito. É muito marcado na minha memória, quando eu ainda era adolescente, a minha mãe teve um problema de depressão e ela não conseguia engolir nada. E ela não descia as coisas na garganta dela. E aí um dia a gente foi numa médica, a médica falou assim, eu vou mandar você fazer uma endoscopia, vai entrar um cano desse tamanho na sua garganta e você vai ver se não desce. Porque o que você tem é depressão, isso é frescura. Isso vai fazer uns 25 anos atrás. Eu fico pensando, né? Isso me marcou tanto, porque ela saiu de lá se achando culpada do que ela tinha. Então, o depressivo, ele tem essa coisa, né?
de se achar culpado de não conseguir vencer o cérebro, né? Que é o seu maior inimigo, né? Sim, sim, com certeza. A culpa é um dos sintomas nucleares, né, da depressão. Quando eu falo de quebrar os estigmas, gente, é assim, ó. Quando você tem algum tipo de problema de saúde, ninguém fica com vergonha, né, de buscar. Então, a gente, entre os psiquiatras, entre os psicólogos, tá, a gente tira sarro, do bom sentido, obviamente, porque quando vai no dermatologista, quando vai no dentista, quando vai no Fala para cardiologista, o todo pessoal vai na mundo. rede social, e, ó, pô, tira uma foto, isso, aquilo. E aí, quando vai no profissionais da nossa área, todo Teatro, mundo entra assim, né? psicólogo. Oh, eu não quero, quero ficar escondido, eu não quero conversar porque eu não quero que ninguém saiba disso. O que a gente tem que desmistificar e separar é que o fato de você ter depressão ou o fato de você ter ansiedade, isso não significa que está expondo a sua intimidade. Que às vezes as pessoas confundem isso. E não é. A gente está falando simplesmente de sinais e de sintomas que alteram o nosso humor. Do mesmo jeito que a pressão alta, ela vai alterar o funcionamento dos nossos vasos sanguíneos, que a A diabetes vai diabetes. alterar como que a gente vai lidar, né, com a degradação do açúcar, né, mandar ele para dentro da célula e por aí vai. Se a gente tiver esse tipo de pensamento, a gente vai conseguir ampliar o debate e passar mais informação para a população. Porque você falou muito bem, Fernando, o problema disso é que a pessoa ela tem aqueles sintomas próprios da depressão, da ansiedade, e ela começa a achar que eu sou assim mesmo. Realmente a culpa é minha. E passa a ter certeza disso. E ela perde prazer na vida, ela perde oportunidades, ela deixa de fazer os eventos sociais, ou de participar, de ter o convívio social. Isso quando Isso a vai família não acontecendo de uma começa a maneira. culpá-la também, né? Porque se ela não Sim, procura ajuda, ela não se trata e aí realmente a coisa e tende vai a piorar. cronificando. E a família vai sempre, pô, você também tá sempre assim, tal. E a pessoa começa a achar que ela é um estorvo na família também. É Acho que isso aí, esse é daí o problema. viram possíveis, né, suicidas aí, como o senhor estava falando. Esse número me espantou bastante dele estar aí relativamente correlacionado com o Covid, ser um número altíssimo, né? Porque, nossa, não imaginava que estava nesse grau aí, né? Tem aumentado, Aliás, o sim. Lá suicídio é uma coisa que vem aumentando muito, né, doutor? Nos últimos sim, sim. anos, vem aumentando demais, né? Desde que começou com a notificação compulsória, não teve um único ano em que os dados diminuíram. Nossa. Não teve um único ano que os dados diminuíram. Aumentaram nos dois extremos, né? Aumentaram o número entre os idosos e aumentaram, infelizmente, o número entre os adolescentes e os adultos jovens, né? Até os 25 anos de idade. São as duas pontas em que a gente tem o maior índice, né? A maior prevalência de suicídio, infelizmente, né? A gente lá na Santa Casa, Fernanda, todo setembro a gente faz a campanha do Setembro Amarelo, né? Com apoio de todo mundo lá. Isso é um espaço super importante, porque a gente De tenta falar conscientização, né? de conscientização, falar de uma coisa que é muito importante. Toda família tem alguém que já passou por alguma situação de ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo de doença, mas não se fala sobre isso. E de uma forma muito responsável, né? Tanto o pessoal da comunicação, o pessoal da provedoria, da diretoria, tudo tem permitido que a gente faça esse debate com o intuito único da gente conseguir esclarecer, né? Eu acho isso muito importante. A gente não vê isso na imprensa, né? As pessoas às vezes fogem desse tipo de assunto, não querem conversar sobre isso, mas é mais do que provado que se a gente souber lidar com a situação, a gente consegue passar as informações, né, de forma correta. Sem dúvida. Ó, a Gislaine tá falando, doutor, dá um alô para sua paciente, Ana Clara, filha do Marcelo da Santa Casa. Ô, Ana Clara, um beijo para você também, para o Marcelão, para todo mundo aí em casa, viu? Obrigado pelo prestígio. A Fúvia entrou e Nayara tá aí falando, o Braulio falando que a Ana Grande Clara mandou beijo. um beijo para ela também. Beijo para ela A também. Mércia, André Guimarães, oi, doutor Bruno. Mércia Credêncio, oi, Bruno, tá muito escura a sua tela, mas a gente Mércia, então tá... deixa eu tentar melhorar, peraí. Não, mas tá ótimo aí. Elaine tá falando que é verdade. O Setembro Amarelo, a Gislaine tá falando. Vamos ver aqui. Entrou mais o Felipe Santos, abraço, doutora. A Valentina mandando um beijo. A Valentina que é uma criança aí já toda antenada nas redes sociais e estava aí, olha, quando o senhor falou de suicídio, nossa, mas isso é muito preocupante. É legal quando as crianças começam a ouvir desde cedo e se familiarizar com essa questão
das doenças mentais, né? Assim, da saúde mental. Doença mental não, da saúde mental. Porque é importante que a gente possa falar disso muito mais aberto. As pessoas têm medo, eu tomo remédio psiquiátrico, é doido, né? Aquela coisa, é doido. Não, não é doido. Não. Todo mundo, olha, uma coisa que eu falo, todo mundo deveria ter acesso a um psicólogo, porque é a coisa mais maravilhosa, você ter alguém que não te julga, que você pode falar as suas coisas, que tem aquela coisinha que tá lá dentro que você não consegue falar para ninguém, mesmo o melhor amigo. Então, esse não vai te julgar de coisa nenhuma. Ó, o Francisco tá falando para falar sobre prevenção e a Valentina, tô aprendendo a me preparar com a make. Ai, que bonitinha. Que bonitinho. Enfim, como que a gente pode prevenir, né? Chegar, principalmente agora na quarentena, chegar nesses surtos que a gente tem visto as pessoas chegando, as insônias que aumentaram demais, as insônias, as pessoas com essa irritabilidade, até por conta de criança, aumentou o suicídio, mas também aumentou o número de violência doméstica, número de abuso infantil, número de violência com as crianças, número de violência com o idoso, e tudo isso faz parte de saúde mental, né? Claro, com certeza. Então, ó, um bom jeito da gente pensar é assim, pessoal, ó, todo mundo tem um traço que é da nossa personalidade, né? Então, tem gente que tem traços que são um pouquinho mais ansiosos, tem pessoas que têm outros tipos de traços próprios da minha própria formação. Então, o que diferencia o que sou eu, o que é um momento, o que é uma emoção daquilo que é uma doença? Então, é muito simples, pessoal. É só você raciocinar assim, ó. A partir de um momento em que eu passo a ter prejuízo no meu dia a dia e o meu sofrimento ele passa a ser incontrolável, eu não consigo mais manejá-lo através dos artifícios, das armas que eu possuo para conseguir manejar minhas emoções, aí sim a gente já está começando a falar de critérios para a instalação de uma doença. Então, vou dar um exemplo bem clássico. Quando a gente fala sobre o burnout, todo mundo já ouviu falar, né? Que é aquele estresse que é como o copo transbordou, não teve jeito. Você vai suportando os estresses, vai lidando com todos os problemas, aí você às vezes sente raiva, sente tristeza, mas são sentimentos, são coisas que são passageiras. Mas a partir do momento em que eu passo a ter prejuízo, então meu desempenho no trabalho na escola já não é mais o mesmo, eu passo a ficar muito mais irritadiço, tenho prejuízo nas minhas relações pessoais, alteração comportamental, alteração do sono, alteração de apetite, ganho ou perda de peso, e inúmeras outras coisas, como sintomas físicos, tensão muscular, formigamentos, aceleração de batimento cardíaco, frequência respiratória, aí a gente já está falando, opa, vamos parar e vamos prestar atenção e buscar ajuda. Porque a tendência, gente, é da gente não buscar, não falar sobre isso, sofrer quietinho. As pessoas em volta da nossa família, elas percebem que a gente não está legal, aí elas tentam abordar esse tipo de situação e falar com a gente, tudo, e a gente cria uma certa resistência, né? Imagina, eu não vou. Por que eu vou me consultar com um psicólogo, né? Eu até falo isso, pessoal, de um jeito didático, tá? Mas uma vez eu assisti alguma coisa no Instagram do Neymar, que é uma figura pública, e alguém sugeriu para ele, falou assim, pô, Neymar, você está com muita pressão, porque você estava mudando de time, né? Imagina. Pô, no cenário dele não é fácil, para o cenário dele, acho que é um dos maiores desafios. Pô, imagina. E aí sugeriram para ele, por que você não fala com um psicólogo? Vê se ele te dá alguma dica que você está muito ansioso. E ele falou assim, eu falar com o psicólogo? Para quê? Eu não sou louco. Olha só. Essa é a ideia do psicólogo, olha só do psiquiatra. O pensamento, né? E a gente tem que quebrar isso, pessoal. A gente tem que quebrar isso, né? Não e aí, uma fala dessa é tão importante, né, doutor? Porque ele é um formador de opinião e uma fala dessa, ela replica tantas outras pessoas que poderiam estar sofrendo algum problema e que, naquele momento, falou, eu não sou louco, eu também não vou procurar. A importância da gente saber como abordar tudo isso. E quando tá em casa, pedir... Eu sempre falo isso, pedir socorro, né? Olha, não tô legal, tá acontecendo isso comigo. Quem tá na sua casa ama você, né? A pessoa que tá do seu lado é a pessoa que te ama. Ela tá aí 90 dias trancada dentro de casa com você, com certeza ela te ama.
Então é hora de você chegar e falar, olha, não estou me sentindo bem, o que você acha, né? Sentar e conversar. E as pessoas, às vezes, estão com medo de sair para a rua e ir num médico, em outras especialidades, com medo de pegar o Covid. E aí acha que a saúde mental, eu tô só com insônia, eu tô chorando muito, mas é porque eu tô em quarentena, então eu não vou no médico para não correr o risco de pegar um Covid. E isso pode agravar muito, né? Pode agravar muito, mas aí se você tem esse receio mesmo, não tem problema, porque você pode buscar profissionais que estão fazendo teleatendimento, que foi permitido durante esse período da pandemia. Gente, informação hoje, ela é democrática. Se você entrar no YouTube, digitar ansiedade, depressão, com certeza você vai achar algum tipo de conteúdo que vai ser de uma boa valia para você, né? Se você conversar com seu familiar também, ou pegar dicas com quem já fez isso, com quem já passou por algum tipo de atendimento ou tratamento. O importante é a gente não se esconder, é a gente não ficar preso dentro dos nossos receios, porque só vai piorar, pessoal. Essa é a única certeza que eu posso passar para vocês. Isso aí só vai piorar. Se você não buscar ajuda antes, a tendência é que isso acabe cronificando, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, Fernanda, que muita gente tem me procurado para conversar, é sobre como é que estão as reações dos adolescentes. Né? Porque eles estão super enclausurados também, né? Isso, porque talvez, gente, a gente não tenha parado para pensar nisso, tá? Mas talvez a mudança do cotidiano com eles tenha sido muito maior do que para a gente. Porque imagina só, eles estão num processo de aprendizado. E o aprendizado, tradicionalmente, ele sempre foi feito digamos assim, no tete-a-tete, né? A gente está sempre no contato com as pessoas. E sempre naquele modelo tradicional que a gente está acostumado, né? O professor, as outras pessoas prestando atenção, tal, e aquele modelo. De repente, gente, passou para um modelo absolutamente virtual e impessoal. E aí é que vem o meu raciocínio. Por que eu encaro isso como um problema muito grande? Porque essa geração de adolescentes, de crianças, ela já é uma geração digital. Ela já é uma geração que está acostumada a fazer amizade, desenvolver as interações através de um aparelho de telefone. Sim. Que, aliás, a gente não usa para telefone, né, Fernanda? A gente usa para tudo, menos para ligar, né? Mas olha só. Esse é um aparelho que, se a gente não faz a ligação. É isso aí, a gente só não faz a ligação, mas imagina só, quem vê o mundo através desse tipo de interação, tela, quando passa a ter o único meio que ele tem de interação social mesmo, entre pessoas, o contato que é tão necessário para a gente, ele passa a não ter mais, porque a escola agora tem que ser virtual também. Olha o tamanho do impacto, né, que a gente tem passado por isso. Sim. Então a gente tem crianças que estão tendo que fazer as lições por diversos métodos virtuais, e aí começam a ter dificuldade do próprio aprendizado. Isso, eu não esperaria algo diferente, ou aumentando o desinteresse. Né? Não querendo mais participar. A distração, né? Então, assim, cai o rendimento porque tá fazendo alguma coisa, passa a mãe, olha, já, tipo, distraiu, né? Não tem como. Sim. Essa distração é normal. Aliás, todo mundo tem reclamado muito dessa questão das aulas virtuais, né? Mas mais do que isso, acho que é até esse distanciamento social, como o senhor bem falou. É a falta de contato, né? Que por algum momento eles estavam tirando os olhos da tela e jogando uma bola, fazendo alguma coisa, dando um peteleco para um amigo, fazendo uma piada, brincando. Isso realmente acabou. E os adolescentes e essa galerinha de 20 e pouco, que também parou de sair, né? Então, estão em casa mesmo. Eu escuto vários jovens, eu tenho sobrinhas jovens, elas falam, quando tudo isso acabar, eu vou ficar um mês na rua e não quero voltar para casa. Porque... Né? A rotina deles foi mais interrompida do que a nossa, porque a gente faz o home office, a gente trabalha, mas eles não, eles tinham uma vida muito mais de rua do que a nossa, né? Sim, e era o único contato que era mais ou menos obrigatório, sabe? Daquele em que realmente eu tenho que ter, eu tenho que conversar, eu vou ter que olhar no olho, eu vou ter que ter algum tipo de interação em que eu vou ter que fazer a leitura da reação da pessoa na hora. E eu vou ter que também ter o controle do meu tipo de reação naquele momento. E tem como a gente tentar, tem como a gente conseguir trazer uma paz de espírito aí para essa galerinha, doutora? Assim, tem como a gente reinventar alguma coisa, criar alguns mecanismos para desacelerar, para deixar eles mais tranquilos? Tem sim. E aí é que vem a grande dica. Ó. A gente não pode esquecer que isso vai passar.
Você não vai ficar para sempre. E o que todo mundo tem reclamado agora é que, nossa, que saudade que eu tenho da escola. Que saudade que eu tenho dos meus amigos, né? De quando eu conseguia sair e de encontrar com todos eles. Então, agora a gente tem uma oportunidade única em casa, que é da gente conseguir criar uma cultura que foi perdida, que é a cultura da valorização, da conquista, de quando eu tenho que aguardar para ter satisfeito aquele desejo que eu quero. Então, a gente vem de gerações, pessoal, em que as crianças elas estão se acostumando a receberem muito fácil todos os seus desejos, a realizarem todas as suas vontades assim. Ó, tum. E aí o que acontece, Fernanda? A criança ela vai se acostumando, porque é do neurodesenvolvimento isso, a fazer com que o cérebro entenda que ela não precisa mais esperar, ela não precisa mais se esforçar, ela não precisa imediatista. Mais... Com certeza, fica com o desejo tendo que ser realizado de forma imediata. E aí, por que a gente tem que olhar o lado bom das coisas? Gente? Tá todo mundo sofrendo? Sim. Tá todo mundo pior pra caramba na saúde mental? Sim. Mas por que não agora a gente pegar e aproveitar e falar assim, pô, vou fazer então um reforço positivo na molecada e dizendo, lembra quando você tinha tudo isso, quando era... E a gente não dava valor porque não conquistou aquilo era uma coisa inata? Por que não a gente fazer isso agora? Reforçar esse tipo de comportamento quando as coisas trazer para a consciência deles o quão importante é aquela vida que estava há 90 dias, que ela pode acabar a qualquer momento, isso. Né? E que quando ela voltar, ela vai ter que exercitar esse retorno e aumentar o contato com as pessoas. Não mais ficar só utilizando, né, o WhatsApp ou rede social tal para esse tipo de comunicação que eu poderia fazer antes. Gente, é inacreditável. Às vezes eu ia dar palestra em escola, aí eu via todo mundo mexendo aqui no celular. Aí, o que você está fazendo aí, amiguinho? Conta para mim. Fala, eu estou conversando com meu amigo. Ah, onde que ele está? Aqui do teu lado. Gente. Eu conto sempre isso, doutor. Um dia eu fiz uma reunião aqui em casa com os amigos. Estavam as minhas 2 sobrinhas e as 2 filhas dele. 4 adolescentes de 15 a 18 anos. Sentados numa sala também. E o incrível é que eu comecei a prestar atenção, todo mundo ria ao mesmo tempo. Falei, meu, o que está acontecendo, né? Eu falei, meninas, o que está acontecendo? Nada, como nada? O que vocês estão rindo? A gente está conversando. Eu falei, vocês estão de brincadeira. Vocês estão numa sala, às 4, uma na frente da outra, falando pelo WhatsApp. Então, assim, são coisas que a gente nunca imaginou também na nossa época, né? Porque nem era, nem tinha, Malemar era MS-DOS ali que você tinha que ficar brincando no computador. Na nossa época, aquele caderninho de pergunta e resposta. Caderno de pergunta, gente, lembra? Quanta coisa gostosa. E muita coisa eu tenho visto na internet, eu vi essa semana, vai fazer uns 15 dias, o pai ensinando o filho a jogar botão, né? Então, assim, está se resgatando essas coisas. E como o senhor muito bem falou, e curtir isso, né? Poxa, eu tô tendo tempo com meu filho. Olha, filho, na minha época, com a sua idade, a gente fazia isso. Caderninho de pergunta, era sensacional, rodava a escola inteira, né? Sim. Então é muito legal. Sim, e esse tipo de que a gente tem que aproveitar, pessoal, porque a gente está tendo uma geração em que, infelizmente, uma das características mais essenciais do ser humano, que é a resiliência, ela tem cada vez mais diminuído, cada vez mais. Não sei se vocês chegaram a ver no WhatsApp, nas redes sociais, mandaram uma coisa, foi genial isso aí, né? Imaginem só se a gente tivesse a geração atual tendo que lutar na Segunda Guerra Mundial. Nossa. Vocês chegaram a ver isso aí? Não. Foi um pensamento, acho que valeu muito a pena e acho que ele vale a reflexão. E, gente, sem críticas, não é isso. A ideia é a gente debater aquilo que a gente está passando. Sim. E a gente tentar construir a partir de tudo Sim. isso, né? Então, qual que é o raciocínio, gente? Qual que é a diferença que a gente tem? Antes, as pessoas elas tinham aquela sensação da conquista, né? Então, imagina, eu não conseguia sair de casa por quê? Porque, cara, tava estourando bomba, tava tendo tiro. E era uma guerra mesmo e a gente estava... o risco de todo mundo morrer, ter que virar nazista, ter que, sei lá, tudo que estava acontecendo na Segunda Guerra. Não que isso fuja muito da realidade da maioria das famílias brasileiras, né? Infelizmente, né? Mas, infelizmente. O que eu quero dizer
é que a situação ela era ruim, tanto do ponto de vista da segurança, como também não tinha comida, era uma restrição danada, não tinha educação, porque estava todo mundo preocupado com a guerra, e realmente o pessoal está pensando, o mundo vai acabar mesmo, dali não conseguia passar. E depois que acabou, aquela geração foi uma geração tão resiliente e que conseguiu construir tantos avanços no mundo nos anos seguintes, mas foi só por conta de todas as privações que eles tiveram, de tanta gente que morreu, do aprendizado que deu daquilo, vida, né? Daquela com tragédia. certeza. E isso foi se perdendo, gente, ao longo do tempo. E agora a gente está numa situação em que, desde março, a gente conclamou a população inteirinha, olha, vamos evitar a disseminação do Covid, vamos ficar todo mundo em casa, fazendo isolamento social, tal. E, infelizmente, pessoal, não dá para constatar outra coisa. Isso é número, tá? Estatística. 50% da população não aderiu. É muito triste, né? Porque é só um ato de resiliência mesmo, um ato de olhar que eu posso evitar a proliferação de um vírus que está matando, né? Então, assim, é muito legal essa reflexão, porque não é uma opção também nós temos de tentar minimizar o impacto disso, né? Na guerra você não tem essa opção, simplesmente é briga de poder e você tá lá e assim. Hoje você falar para a pessoa ficar em casa parece um sacrilégio. Abrir um shopping aqui no Praia Mar, eu vi a entrevista uma senhora que quis ser a primeira a estar na fila, então ela madrugou no shopping para ela poder ser a primeira a entrar no shopping. Então é uma coisa surreal que você fala, não, isso não é normal, gente. Isso é fora realmente. Não dá para pensar, né? Não é, não porque dá. Claro. É muito estranho isso, é muito louco. Então a gente precisa realmente tentar sair melhor do que a gente está entrando, né, nisso. Sim. Sempre olhar pelo lado bom, né? Outro dia eu estava conversando também e fazendo essas reflexões, acho muito bacanas, né? Quando a gente teve a oportunidade, estava na mão do coletivo mesmo, né? O destino do que a gente ia fazer, se ia aderir ou não, o isolamento e tal. Mesmo esquecendo as questões políticas, as desinformações e tal. Mas se a gente pensar assim, ó, não faz sentido, gente, porque o brasileiro é o povo mais solidário que eu conheço. Eu viajei, hein? Eu conheço bastante cultura, gosto muito de estudar isso aí. Então, pensa assim, ó, depois que aconteceu a tragédia, o brasileiro é insuperável. Em março ou fevereiro, quando teve o deslizamento nos morros do Guarujá, em Santos, o que não faltou foi doação. Foi solidariedade. Não faltou. Brumadinho, depois daquela tragédia, o Brasil inteiro, gente, mandou alguma coisa. Todo mundo se movimentou para fazer alguma coisa. Agora, poxa, eu fico me perguntando, caramba, né? O nosso povo tem a capacidade de se unir dessa maneira e fazer o bem, mas na hora de prevenir o que ainda não aconteceu, gente. Mas eu percebo que é porque não aconteceu próximo, as pessoas ainda não tiveram, muitas pessoas, esses 50%, não teve o contato tão próximo de algum familiar que perdeu, ou de uma família que está sofrendo, né, porque alguém morreu por conta do Covid. Eu tenho essa tese, que só pode ser isso, está passando alienado, parece que está vivendo em outro mundo, que realmente é uma gripezinha, né, e aí a gente vai pirando. Ó, eu só queria aqui, porque a gente tem falado muito das crianças, mas eu achei interessante, a Márcia, ela tá falando que o filho dela foi procurar ajuda médica porque ele tá tendo crise de ansiedade e pânico. É professor, trabalha pela internet, ficou com pânico de ir até no mercado. Os professores também precisaram se adaptar a tudo isso, né? É uma classe que está sendo massacrada porque as aulas online ficou fácil para o professor, agora eu que tenho que dar aula. E quando, na realidade, ele também teve que aprender com tudo isso, né? Então, ser professor no Brasil é colocar uma capa todo dia e virar super-herói, né? Não é das profissões mais fáceis, né? O índice de adoecimento nos professores é muito grande, né? No Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Né? Existe essa estatística, doutor, da questão principalmente mental, os professores? A gente tem alguns números, eu não sei ao certo agora. Não sim, mas há uma busca muito grande desse... Sim. Sim, geralmente profissionais de segurança, profissionais de professores e profissionais de saúde, em geral, eles estão mais afetados, né? Mas num contexto geral, não só nesse momento. Não né? na pandemia, mas de uma forma geral. Não só na pandemia, mas de uma forma geral, acho que estão mais expostos, né? Eu queria fazer um link só, Fernando, daquilo que a gente estava conversando com saúde mental, tá?
o fato da gente não ter sido tão bom ou resiliente para prevenir, por exemplo, o Covid, as pessoas não terem aderido, ele vai completamente de encontro aos problemas que a gente tem em relação à saúde mental e aos preconceitos que a gente tem em saúde mental. Porque quando a gente fala sobre depressão, ansiedade, a gente não tem exame. Não dá para eu chegar com um papel lá e mostrar, ó, tá aqui escrito, ó, eu Você fiz o é raio-x, depressivo. eu fiz o exame tal e eu tenho tal coisa. E a gente precisa, às vezes, muito disso, né? Eu preciso ver o raio-x do osso quebrado para acreditar que a pessoa está com o braço quebrado. Então, se a gente mudar um pouco essa cultura e respeitar mais, né, o sofrimento das outras pessoas, usar mais da empatia, né, que eu falo sempre para as pessoas, talvez a gente consiga amenizar muito esse tipo de problema, esse tipo de sofrimento, né? Quando você falou das crianças também, queria fazer só um pequeno comentário, Fernando. O pessoal com as crianças autistas em casa, né? Sim, é E importantíssimo, porque deve estar difícil tem também. sofrido muito, tem sofrido muito. O autismo, por si só, mudança do dia a dia, do cotidiano, ele já é capaz de desestabilizar a criança, né? Enfim, a família inteira, ela acaba tendo que se mobilizar em torno daquilo com uma situação emergencial, porque o comportamento da criança ela vai ter dificuldade de conseguir se adaptar à nova realidade, né? Porque eles Então, eu têm queria muito deixar rotinas certinhas, né? Tem as rotinas. Se isso. foge dessa rotina. Fugiu da rotina, infelizmente, a gente acaba tendo algum tipo de dificuldade de adaptação. Então, eu queria deixar minha solidariedade a todas as famílias aí que têm se desdobrado e feito cenários e mudado as coisas de casa, mudado a própria rotina, aumentado, às vezes, o próprio sofrimento, né? Para conseguir trazer mais conforto para essas crianças. Então, fica aí Sim, a todo o gente vê meu vários respeito e vídeos de solidariedade, viu? pais, né? É muito lindo da sua parte, porque a gente vê vários Isso. pais aí se desdobrando, brincando. Esses vídeos são muito lindos na internet quando a gente vê pais de filhos com autismo, com síndromes de Down. São crianças, né? Sempre crianças Claro. que têm as suas rotinas diárias e que a gente tem todo o nosso sofrimento e que para eles é potencializado, né? Então é Muito, muito muito mais. bacana quando os pais conseguem realmente São verdadeiros heróis, viu? Olha, são. tem que tirar o chapéu porque o, o esforço que se desprende para conseguir isso é muito grande, muito grande. Ó, o Francisco, ele está perguntando se população mais humilde sofre mais ansiedade. Necessidade precisa de enfrentamento com o Covid. Esse pessoal mais carente, eles têm mais ansiedade, porque todo mundo costuma falar, ai, tá sempre rindo, tá sempre feliz, não tem problema, não precisa tomar banho, morador de Não, rua não, não toma banho, não paga conta, não, mas não, né? Tem todo não é, Fernando. Não. Dado estatístico, tá? Dado estatístico. Principalmente em países do terceiro mundo ou em desenvolvimento, né, que o pessoal fala hoje, faz parte dos dados epidemiológicos, das pesquisas, que condições socioeconômicas menores, a incidência de ansiedade ela é maior. Isso é fácil de explicar, gente, porque se a gente pensar e definir ansiedade como um estado em que eu estou sempre com o meu pensamento e minha preocupação voltada para o futuro, para aquilo que ainda não aconteceu, o sofrimento antecipado do fato, se você pegar uma condição socioeconômica menor, é óbvio que a pessoa vai ser mais preocupada com conta para pagar, mais preocupada com a condição de moradia, de transporte, alimentação, segurança, saúde, educação. do alimento, educação, tudo. Então, esse dado ele é muito relevante para os países ainda que estão em desenvolvimento. E isso não dá para a gente comparar, por exemplo, a ansiedade na Suécia e ansiedade enfim, no interior do Maranhão, por exemplo. É Sim, completamente sim. discrepante, são outras realidades, são outras condições, né? Mas infelizmente influencia sim. E eles talvez nem percebam que sofrem de ansiedade ou de depressão, porque é uma vida tão sofrida, então acaba agravando cada vez mais, porque até chegar ao ponto de se dar ao luxo, né? Como dizem aí, que não é se dar ao luxo, mas se dar ao luxo de procurar um profissional da área da saúde mental, tudo vai agravando, né? Isso, aí eles entram naquilo que a gente chama do estado de adaptação, né, Fernanda? E aí é que entra o problema, né? A vida é assim mesmo, entende? Se conformar, né? Isso, então eu vou ficar assim mesmo, porque assim, a culpa é minha, a vida é para sofrer mesmo.
e fica com aquelas dinâmicas, né? Então, isso é uma coisa importante da gente tentar quebrar, né? Mostrar acesso a condições que a gente tenha para melhoria da nossa saúde, né? Ah, muito legal, doutor. Tá todo mundo aí parabenizando a live. Pra gente, Legal, nós temos legal. aí 10 minutos. Não sei se faltou eu falar alguma coisa importante, mas eu sei que o senhor vai poder falar isso ainda. Mas eu queria tocar num assunto que o senhor é chefe do serviço de psiquiatria na Santa Casa, e a gente sabe que vai ter um novo espaço lá para cuidar desse pessoal aí, né, que requer todo um carinho, uma atenção. E a gente tem escutado, às vezes, as pessoas, por que que agora vai ter só esse espaço? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto novo, né? Legal, legal. Então, isso aí a gente primeiro tem que agradecer a coragem, né, das pessoas que estão na direção tanto da Santa Casa quanto do plano de saúde em si, pela ampliação da visão, né, de como conseguiram se antecipar e começar a perceber realmente a importância que tem a saúde mental para todos nós, né? Então, isso eu defino como um ato de muita coragem, porque por muito tempo a saúde mental foi relegada, foi deixada um segundo, terceiro, quarto plano, né? Com falta de investimento, com falta de capacitação para as pessoas. E a gente sabe, né? Os números vêm mostrando para a gente, e agora com a questão do isolamento, né? A gente tem sofrido na pele mesmo, né? Tudo que essas consequências, né? Que podem trazer para a nossa saúde. E quando a gente tem um gestor, né? Que vai lá e pensa, isso aqui é importante, a gente tem que ampliar esse acesso para as pessoas, a gente só pode ver com muita alegria, porque os frutos vão ser colhidos lá na frente, né? Então, agora a gente vai ter um novo espaço com ampliação da capacidade de atendimento, com instalações novas, que estão ficando, A Inayara coisa disse que de tá primeiro lindo aí, ela mundo. acabou de falar, tá lindo. Tá fantástico, tá ficando muito, muito bacana, né? Com ambiente acolhedor, né? Com equipe de especialistas, né? Com treinamento para a gente poder fazer o atendimento correto. E isso vem de encontro, gente, a toda essa expectativa que a sociedade tem, né? Se todo mundo dá muita atenção para a saúde física hoje, Fernanda, todo mundo fala sobre, né, a importância do exercício físico, da alimentação, vou ter uma pele saudável, né? Realmente eu me cuidar, mas a gente pensar também que junto do nosso corpo vem aquilo que comanda o nosso corpo. Então a gente tem que cuidar também aqui, tem que cuidar do nosso cérebro da mesma Principalmente, forma né? que a gente faz com o corpo, né? E veja só coisa legal, né? Quem se cuida, Fernanda, é porque tem um mindset legal. É porque consegue se organizar e ver qual que é a importância disso, né? E se você estiver passando por algum tipo de problema ou sofrimento de saúde mental, gente, não, é para cuidar igual a gente cuida do corpo. A ideia desse projeto da Santa Casa justamente é esse, dar a equivalência e a devida importância a essa questão. Isso é muito importante. Olha, eu falo porque eu tive um problema de câncer há 12 anos atrás e, na sequência, eu desenvolvi a síndrome do pânico. E é um pecado que eu falo, mas eu falo que se hoje, 12 anos de tratamento, que eu estou mais estável, se falassem para mim, você tem duas opções na vida, câncer ou pânico. Infelizmente, eu escolheria o câncer, porque eu acho que a saúde mental se ela não estiver equilibrada, a gente não consegue consertar mais nada, né? E as relações vão estressando, o seu corpo vai pedindo socorro. É muito cruel o problema que a gente causa conosco mesmo. A gente se torna inimigo, né, da gente, a nossa mente. Você fala, meu Deus, como é que eu não consigo dominar a minha mente? Então, é muito difícil. Então, eu quero parabenizar o trabalho que o senhor faz, porque eu só escuto elogios desse trabalho maravilhoso que é feito na psiquiatria. Como eu falei, eu tenho muito respeito por essa doença, vamos colocar assim, porque eu sofri na carne, né? Eu sofro ainda hoje, e a minha psicóloga, ela fala às vezes, já já eu vou te dar alta, a gente vai se ver a cada 15 dias. Eu falo para ela, pelo amor de Deus, não me abandona, porque eu não vou aguentar. E muitas vezes algumas pessoas podem ter achado que eu era louca, ou que eu era frágil, ou que eu era fraca. Isso nunca me importou. O que me importou era eu querer me cuidar. Então, desde o meu primeiro momento
em que eu vi a minha fraqueza, eu pedi socorro. Por isso que eu falo para as pessoas, peçam socorro, porque às vezes no começo você consegue se cuidar e você consegue ter um bom profissional te ajudando e te tirando de uma situação que é muito doída, né, doutor? E quando você não pede socorro por vergonha ou porque vão falar como, né, besteiras como o Neymar, olha, não sou doido, não sou doente, você não vai procurar um psiquiatra, você não toma um medicamento que vai equilibrar os seus hormônios, que você vai ter disposição, que você vai dormir bem, que é uma pessoa que estudou para te dar qualidade de vida, né? E é como você bem falou, para que a gente possa cuidar do corpo, da pele, da alma, ou de estar bem, do coração, a mente tem que estar bem em primeiro lugar. Então, é uma doença que que agride muito as pessoas e que a gente ainda não dá tanta atenção. Então, eu estou muito feliz de ter feito essa live. Já teve gente aí falando para a gente repetir. Eu, com certeza, quero repetir muitas vezes, porque é um assunto que a gente tem que falar sempre. E muito obrigado mesmo, porque o que você trouxe para a gente hoje foram dados importantes que tocam as pessoas. Porque quando tem um profissional falando que aumentou o número de suicídio, que as pessoas estão mais irritadas, as pessoas param e falam, opa, estão morrendo por causa de tristeza, então vamos ver isso com mais respeito, né, doutor? Com certeza, Fernando. Eu queria agradecer muito e falar assim da sua coragem de compartilhar com a gente. Veja só, né? Você compartilhou aquilo que você passou e foi do jeito que eu estava explicando antes, sem eu saber, né? Você passou por um câncer, que é um fator estressor, e aí, a partir disso é que acaba desenvolvendo alguma coisa, né? Mas sempre lembrar para as pessoas, Fernanda, muito importante, ó, tratamento número 1, terapia. Mega importante. O nosso trabalho enquanto psiquiatra é fazer tratamento com começo, meio e fim, para dar suporte e ajudar a melhorar mais rápido. Ninguém hoje tem a ideia de, eu quero que fique tomando remédio o resto da vida. Não. Nada disso. A gente não quer que isso aí aconteça. Sabe uma coisa que eu sempre ouvi? Gente, não, você toma calmante para dormir, você vai viciar. Eu falei, e o coitado do diabético que vai morrer tomando remédio para diabetes? O que ele faz da vida? Ele para de tomar remédio? Eu tenho essa doença. Ele toma todo dia, ele toma todo dia e ninguém fala nada. O hipertenso toma todo dia e ninguém fala nada. Ninguém fala sobre os efeitos colaterais e tal. Então é puro preconceito, gente. Isso é puro preconceito. Do mesmo jeito que a gente trata uma diabetes inicial, Fernanda, com faz dieta, não come sal, faz exercício físico que não te dá remédio. Uma ansiedade inicial, faz terapia, faz exercício físico, muda seus hábitos. Você vai passar longe de medicamento. Agora, se você está numa situação que é grave, aí, poxa, a gente tem esse tipo de recurso, o pessoal que estudou e que sabe quais são os efeitos, explica tudo direitinho, por que não? Por que não a gente melhorar a nossa qualidade de vida, né? Como você falou. Sem dúvida. Eu acho que é por aí. Foi muito bacana, viu, Fernanda? Muito legal mesmo. Para mim foi um prazer enorme. Eu estou à disposição. A hora que vocês quiserem, a gente está aí. Muito legal. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que ficou coladinho com a gente. Eu vi que todo mundo amou. Foram muitas perguntas. Eu queria poder ter feito todas para você. Mas agradecer de coração todo mundo que todos os dias está aqui com a gente. Hoje entrou mais um monte de gente que eu não conhecia. Todos os dias a gente tem a nossa live aqui às 21 horas. A gente debate vários assuntos. Eles são reprisados na TV Com, canal 11 da NET, 8 da Vivo. Também fica aqui no nosso IGTV. O Na Palma da Mão, ele nasceu para a gente levar a informação para os amigos mesmo. Não tem nenhum outro interesse, a não ser bater papo com profissionais e tá tentando melhorar um pouquinho o dia a dia de cada um, principalmente agora, nessa pandemia, que a gente se sente tão sozinho. Você sabe, doutor, que tem muita gente que todos os dias, vai para mais de 60 dias que eu estou fazendo a live, tem um grupo aqui que se colocou como depressivo, triste. Todos os dias eu entro 21 horas, o 21 horas eles estão comigo. Então eu percebo que também é a falta de contato com algumas pessoas. Então eu espero que de alguma forma a gente também esteja ajudando um pouquinho. Né? É isso aí, com certeza que a gente tem ajudado. Me permite só mandar um beijo aí pro pessoal? Todos. Então, para todo mundo que está assistindo a gente, e em especial aí a minha admiração e meu respeito a todos os profissionais que estão junto com a gente lá na Santa Casa, desde das residentes, as médicas do staff, ao pessoal do corpo de enfermagem, psicologia, assistente social, todo mundo que está junto com a gente lá dentro desse projeto, viu? E um agradecimento especial à direção, tanto do hospital quanto do plano, por permitir, tá, que a gente consiga fazer esse trabalho tão bacana. Muito obrigado mesmo, pessoal. Valeu.
Muito bom. Logo, logo o doutor está aqui de novo com a gente. Temos 10 segundos. Um beijo bem grande. Até a próxima live, hein, doutor? Está convocado obrigado, já. Bom. Pode contar comigo. A gente se fala. Um beijo, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Beijo. Tudo de bom.